Essa ideia de que o valor obtido com a arrecadação de impostos não pode ter uma vinculação específica, essa ideia possui algumas exceções na Constituição. Olha só, são exceções ao princípio da não afetação dos impostos. Exceções ao princípio da não afetação dos impostos. Duas dessas exceções são extremamente importantes. A primeira delas é com gastos de saúde pública e a segunda com educação. Saúde pública e educação são exceções ao princípio da não afetação, porque com saúde pública e com educação é possível haver vinculação de parcela do valor arrecadado a essas finalidades. Legal? Os impostos são tributos desvinculados, são tributos sem causa e duplamente desvinculados, porque não dependem de uma atuação estatal e o valor arrecadado com a sua cobrança não pode ser legalmente afetado a nenhuma destinação, com as exceções constitucionais de saúde e educação. Olha quanta coisa que você já sabe sobre isso. Legal? Vamos então para a próxima pergunta de hoje. Está lá na tela para o Mazinha. Professor Mas, o que significa a dupla desvinculação dos impostos? Guarde, minha querida, os impostos são tributos desvinculados em dois sentidos. Em primeiro lugar, desvinculados quanto à causa, porque não tem relação com uma atividade estatal específica. E, em segundo lugar, desvinculados quanto à aplicação das receitas auferidas com a sua cobrança, porque o legislador, em nome da independência do Poder Executivo, o legislador não pode definir, com base na lei, onde serão aplicados os recursos provenientes da arrecadação de impostos, com exceção de saúde e educação. Vamos para mais uma? Terceira pergunta de hoje, na tela. Professor Maza, o que são impostos residuais? Impostos residuais. Veja, o nome residuais tem a ver com a ideia de sobra, de resíduo. Imposto residual é aquele que sobrou fora das 3 listas dos estaduais, municipais e federais. Impostos residuais são esses. Impostos residuais são impostos novos, que não existem no Brasil. Se você se recordar bem, eu fiz referência a alguns exemplos de impostos que não existem no Brasil, que cairiam na regra dos impostos residuais do artigo 154, inciso 1 da Constituição. Lembra os exemplos que eu mencionei? IGC, Imposto sobre Ganho de Capital. O ganho de capital não tem tributação autônoma no Brasil. Sendo criado o IGC, seria um imposto residual. Outro exemplo, o IVVC, Imposto sobre Venda a Varejo de Combustíveis. O IVVC até já existiu no direito brasileiro, já existiu, mas desapareceu. Hoje, se ele fosse criado, cairia na regra dos impostos residuais. Imposto sobre valor agregado. O valor agregado no Brasil também não recebe uma tributação autônoma. O imposto sobre valor agregado cairia na regra dos impostos residuais. Imposto sobre valor agregado cairia na regra dos impostos residuais. Algumas coisas importantes de reforço sobre os impostos residuais. Primeiro, competência dos residuais é da União. Estados, Distrito Federal e municípios, em nenhuma hipótese, podem criar impostos novos. Para os estados, Distrito Federal e municípios, a competência impositiva é inampliável, não há como ser estendida por vontade dessas entidades federativas. Competência federal, a lei é uma lei complementar, você sabe que só 4 tributos brasileiros são criados por lei complementar e não por lei ordinária. Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, novas fontes de custeio da Seguridade e impostos residuais. Só esses 4 tributos brasileiros são criados e disciplinados por lei complementar. Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, novas fontes de custeio da Seguridade e impostos residuais. Lembra, hein?
Os impostos residuais, como são temas de lei complementar, não podem ser criados por medida provisória. Você lembra dessa regra? A Constituição proíbe a edição de medida provisória sobre temas de lei complementar. Daí eu ter feito uma musiquinha que vai entrar no meu próximo CD, eu tenho vários CDs gravados com musiquinhas, essa vai entrar no meu próximo CD, que é assim, ó, em cima do original, já cantei algumas vezes aqui, original da banda Hanson, uma banda dos anos 90, de uns irmãozinhos que tocavam, inclusive um baterista que na época tinha 9 anos, o baterista chamava Zeke, um grande abraço para o Zeke, se ele estiver assistindo, não sei como, algumas das nossas transmissões aqui. Então lembra do sucesso Bap? Era assim o refrão, ó. Bap, bap, my bap, my bap, my bap, my yeah, yeah. Eu dei uma melhorada em Bap e apliquei a letra. Temas de LC não admitem MP. Sabe como que ficou? Temas de LC não admitem MP. Yeah, yeah. Então, nada de medida provisória criando imposto residual. Ó, impostos residuais, competência da União, são por lei complementar, não admitem, portanto, medida provisória. Devem ser não cumulativos. Terceira regra dos impostos residuais, não cumulativos. Isso significa que os impostos residuais não podem incidir em cascata. Eles têm que incidir de modo que o valor pago não recaia sobre o valor do próprio imposto na base de cálculo. Isso chama não cumulatividade. Eles têm que ser não cumulativos nesse sentido. Existir um sistema de creditamento para descontar o valor do imposto recolhido na etapa anterior. E mais importante do que tudo, os impostos residuais não podem ter fato gerador e base de cálculo própria de outros impostos. Por isso que a União não cria imposto novo. Mas eu estava estranhando, viu? Por que a União não cria imposto novo no nosso país, que é um país tão maltratado pela quantidade de impostos? A União não cria imposto novo porque ela não consegue, gente. Ela tem que arrumar uma base de cálculo e um fato gerador desocupados, porque o artigo 154, inciso 1 da Constituição, proíbe a criação de imposto novo sobre base de cálculo e fato gerador de imposto já existente. E está difícil, hein, gente? Está difícil arrumar fato gerador e base de cálculo desocupados no Brasil. Então, vamos recapitular todas as informações sobre os impostos residuais. A competência é da União nos impostos residuais, a lei é a lei complementar, vedada a edição de medida provisória, eles têm que ser não cumulativos e não podem ter base de cálculo e fato gerador de outros impostos já existentes. Às vezes cai na prova essa última informação, deles não poderem ter base de cálculo e fato gerador de impostos já existentes. Às vezes cai na prova da OAB assim, impostos residuais não admitem bitributação. Tá certa essa afirmação? Impostos residuais não admitem bitributação? Perfeita, certíssima. Bitributação é usar um fato gerador ou uma base de cálculo para mais de um tributo. Como esses impostos têm que arrumar fato gerador e base de cálculo, digamos, inéditos, não há possibilidade realmente de bitributação. Legal? Sensacional, hein? Joinha, essa terceira pergunta de hoje. Vamos para a penúltima pergunta, na tela. Professor Maza, quais são as diferenças entre imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório de guerra? Gente, essa é uma das questões mais importantes para o exame de ordem. Sensacional, sensacional essa pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. O exame da OAB pergunta isso a rodo e todo mundo erra. Quando cai na prova, é um bumba meu boi, todo mundo erra. Sabe que assunto é esse?
esse assunto chama